E aí galera, professor Andreas na área para mais uma aula aqui. E qual que é o nosso objetivo da aula de agora? É a gente pegar todo o nosso conhecimento sobre refração e sobre lentes e juntar tudo nos problemas de visão. Então a gente vai falar um pouco sobre nosso olho, a parte física do nosso olho, como que funciona, algumas das estruturas que são importantes para a física, tá? Então você estuda com certeza o teu olho lá na biologia. Beleza, só que na biologia tem uma pegada um pouco diferente do que a gente vai fazer aqui. Então preste muita atenção, como tem muito a ver com o nosso cotidiano também, porque a gente vai falar sobre a miopia, a hipermetropia, que são problemas de visão puramente físicos, daí é muito importante porque tem grande probabilidade de cair no teu Enem, beleza? Então vem comigo, ó, problemas de visão é o que a gente vai estudar agora. E para começar a estudar isso, vamos dar uma olhada como funciona o nosso olho. Ó, teu olho é mais ou menos assim, talvez um pouquinho maior, talvez um pouquinho menor, talvez com um formato um pouco diferente, depende do problema que você tem de visão aí, ou se você não tem problemas. Mas o teu olho, ele tem todas essas estruturas aí. Todas são importantes para a física, prof? Não. Coloquei esse desenho geral, certo? Mas o que é importante para a física para a gente estudar aqui, ó? Vou grifar o que você tem que saber. Primeiro, a pupila. Qual que é a função da pupila? Todo mundo já sabe que a pupila é um buraquinho, certo? Ela é um buraquinho que abre ou fecha, ela vem junto com o músculo ali, vem junto com o diafragma do olho, que ela fecha ou abre dependendo da situação. A função dela tem muita luz no ambiente, para não queimar a tua retina que fica lá atrás, já vai falar da retina, ó. Tem muita luz no ambiente, a tua pupila se contrai. Tem pouca luz no ambiente, a tua pupila começa a aumentar, que é para entrar mais luz e você conseguir enxergar melhor. Todo mundo já teve a seguinte impressão, que na verdade não é impressão, é a pupila agindo, tá? Você está no escuro lá, você apaga a luz do quarto e daí você começou apagou, ficou no escuro, você não vê bolhufas de nada. Você não está vendo nada ali e tal, olha para um lado, olha para o outro. Mas daqui a pouco você começa meio que se acostumar com a escuridão e você começa a notar algumas coisas já. Você começa a ver a silhueta dos móveis, né? Você já consegue andar ali com cuidado para não bater em nada. Confere? E quem faz esse job aí para você começar a enxergar a coisa é justamente a pupila. Porque ela dá uma crescida, ela dá uma dilatada, que é para entrar mais luz, né? Um pouquinho de luz que está vindo aí de algum lugar. A não ser que esteja um breu total. Se tiver um breu total, cara, você não vai ver nunca nada. Mas tá entrando um pouquinho de luz, beleza? Daí ela dá uma dilatada que é para entrar mais luz e você conseguir enxergar melhor. E aí você começa a se acostumar com o escuro, né? Já teve essa sensação ou essa impressão? Na verdade não é impressão, é a pupila trabalhando. Beleza? Então a função da pupila é essa. Sendo essa a função da pupila, deixar a luz entrar mais ou menos, é importante para a física que você saiba ela aí. Segunda coisa, ó, o músculo ciliar também vai ser importante para a física, que é essa partezinha aí. Por que o músculo ciliar é importante para a física? Porque assim, ó, você tem uma lente no teu olho, certo? Beleza. Esta lente é uma lente biconvexa, ó, é uma lente biconvexa, que no ar é uma lente convergente. Então você tem uma lente convergente no teu olho. Beleza. Se você tem uma lente convergente, pelos desenhos lá que a gente fez, dependendo da distância que o objeto está, se ele estiver no foco do teu olho, você não conseguiria enxergá-lo, porque ele não forma imagem, ou forma imagem no infinito, tanto faz, né? Então, quer dizer que o teu olho tem um ponto cego? E na verdade, na realidade, ele tem. O teu olho tem um ponto cego, beleza? Só que o músculo ciliar, ele consegue dar um esticado na tua lente ou dar uma pressionadinha na lente. Como que a gente faz isso, prof? Assim, ó, quando você olha lá para longe, o mais longe que você puder, ó, você olhou, você dá uma forçadinha no teu olho aqui, você faz o foco da tua lente se mover. Por isso que você não observa no teu dia a dia esse ponto cego da tua lente. Primeiro que você tem dois olhos, certo? Beleza. E a segunda coisa é que você consegue, ó, variar o foco da lente. Quando você quer olhar para longe, você dá uma forçadinha, daí o músculo ciliar vai lá e dá uma mexidinha na tua lente, que é para mudar o foco. Quando você quer olhar de perto, ó, daí você dá uma relaxada, que é para mudar o foco de novo e você conseguir focar em outro lugar. Detalhe legal. A câmera fotográfica, por exemplo, tem a mesma coisa.
ou você projeta ali o foco manual, que você vai lá com a mão, ou você coloca o foco automático, né? Mas uma coisa é certa, e isso acontece até no nosso olho, você só consegue focar em um ponto de uma vez, né? Você não consegue focar em 2 pontos. Então você focou em um, o resto fica embaçado. Aqui pertinho fica menos, aqui fica mais, beleza? Então a câmera fotográfica é assim e o nosso olho também é assim, fechou? Então o músculo ciliar é que dá essa ajuda aí pra gente mover o foco da nossa lente. Por isso que ela é importante para a física, tá? Terceira coisa, então. Então, primeiro foi pupila, segundo músculo ciliar. Terceira coisa é o cristalino junto com a córnea. O cristalino é a nossa lente. Olha o desenho dela, né? A lente que tinha lá biconvexa era assim, né? É a mesma coisa, cara. O cristalino tem esse mesmo formato aí de uma lente biconvexa. Só que o cristalino junto com a córnea é o que faz os raios de luz convergirem para um certo ponto, beleza? Então, os dois juntos formam o nosso sistema de lente. Quando a luz vem, ela vai passar pela córnea, vai passar pelo cristalino e vai focar, por refração, né? Ela vai focar num ponto da retina. Então, a córnea cristalina ali é o nosso sistema de lente convergente, tá? E lente biconvexa, isso é importante. Então, o terceiro é esse conjunto aí. E o quarto ponto, que é super importante, que sem ele a gente com certeza não chegaria bulhufas de nada, nem claro, nem escuro, nem cor, nem nada, é justamente a retina. People, a retina é a tela do nosso olho, ela fica lá dentro, né? Mas é a tela do nosso olho. Profe, como assim a tela? Porque a imagem precisa ser projetada em algum lugar, certo? Lembrando que uma imagem projetável é uma imagem real, que é a imagem invertida. Beleza. Daí a luz entra pela lente, igual a gente desenhou, cara, igualzinho. A luz entra pela lente, sofre refração, vem paralelo, segue pelo foco, tá? Aquele esquema todo. E essa imagem, ela é projetada na nossa retina. Detalhe, ela é projetada de cabeça para baixo. Porque toda imagem projetada é real e toda imagem real é invertida. Lembra disso? Então ela é projetada lá de cabeça para baixo. E daí, quando se transforma energia luminosa em impulso elétrico e essa informação vai lá para o nosso cérebro vai lá e, de alguma forma, ele desinverte isso aí. Mas a imagem é projetada na retina de cabeça para baixo. Olha que doideira, tá? E lá na retina tem fotorreceptores, que a gente fala. Então, a retina é preenchida de fotorreceptores. Quais são os fotorreceptores da retina? São os cones e os bastonetes. Né? Cone é aquele fotorreceptor que capta as cores, beleza? Então, a gente fala que tem 3 tipos de cones no nosso olho. Tem o cone red, o green e o blue. Red, vermelho, green, verde e o blue, azul. Então tem 3 tipos de cone e detalhe, são as 3 cores que nós falamos, são as cores primárias para a luz, tá? Vermelho, verde e azul são as cores primárias para a luz, beleza? Então a gente tem esses 3 tipos de cone. Se a gente mistura essas 3 cores, você pega todas as cores do espectro aí que você um dia viu, um dia verá. Fechou? Daí tem animal que tem mais tipo de cone, que eu não consigo nem imaginar como que esses animais veem. Mas beleza, a gente tem 3 tipos. Então, fica isso na tua cabeça. É cocô. Cone, cor. Agora, tem os bastonetes. E os bastonetes é o que traz a percepção de claro e escuro. São fotorreceptores bem mais sensíveis. A gente fala assim, ó, fotossensíveis do que os cones. Beleza? Os bastonetes são mais sensíveis do que os cones. Eles trazem a percepção de contraste, de claro e escuro. Então, se tiver muito escuro, por exemplo, e daí você não apagou a luz, não consegue ver nada. Tá, prof. Daqui a pouco você começa a se acostumar, né? Você começou a se acostumar com a escuridão, você começa a ver a silhueta das coisas, começa a ver uma coisa aqui, uma coisa ali, mas você não vai conseguir ver cor da coisa. É muito difícil você ver cor do objeto, porque a luz está vindo, só que o teu bastonete, ele é muito mais sensível do que teu cone. Então você consegue ver, ter a sensação de contraste, né, de claro e escuro, porém de cor não vai ter.
daí você tem que colocar mais luz para você começar a perceber ali as cores, beleza? Então tem esses dois tipos de fotorreceptores aí, que quimicamente eles transformam a energia luminosa em impulso elétrico e através do nervo óptico, que fica aqui, ó, nesse ponto cego do nosso olho, através do nervo óptico, ele leva informação para o nosso cérebro e assim a gente consegue enxergar, beleza? Então o nosso olho, as estruturas importantes estão aqui, retina, pupila, cristalino e músculo ciliar. As importantes para a física, eu repito, todas são importantes, né? Tipo, é importante que tenha humor vítreo, que tenha coroide, tal, mas que cai na prova de física só essas partezinhas aí. Tudo bem? Beleza. Daí vamos começar a estudar então os problemas de visão. Os problemas de visão que são puramente físicos são, primeiro, miopia. Miopia, povo, que muita gente aí ao nosso redor tem, eu não tenho, mas tem muita gente que tem, né? A miopia é a dificuldade de enxergar objetos distantes. Então, se você quiser anotar isso aí, eu agradeço. Se você é míope, você já sabe disso, né? Mas para quem não é, às vezes não sabe, anota. Então, dificuldade de enxergar objetos distantes. Beleza. O que causa a miopia? É simples demais. Olha só. Quando a luz entra no teu olho, aqui está o teu olhinho, beleza? O ideal é que aconteça o seguinte, vem a luz lá de fora, vai acontecer a refração e a imagem é projetada na retina, beleza? Então aqui tem o objeto e aqui vai aparecer a imagem na retina. Esse é o ideal. Então num olho normal, sem problema nenhum, vai acontecer exatamente esse desenho que eu fiz, esse desenho grotesco, bizarro que eu fiz para você aí. Beleza. Agora, se o teu olho ele cresce mais do que deveria e a imagem começa a ser projetada antes da retina, daí você tem um problema chamado de miopia. Miopia é quando a imagem é projetada antes da retina, beleza? A tua lente, ali o cristalino, córnea, não está fazendo o trabalho certinho de projetar a imagem na retina, porque o teu olho cresceu demais, mano. E daí o que você faz? Você coloca ali na frente uma lente. Que lente, prof? Que lente é essa aqui? Fala pra mim. O nome dela? É uma lente bicôncava, né? Coloquei uma lente bicôncava aí, que é uma lente divergente, né? Para corrigir isso aí. Qual que é a ideia? A ideia é, a luz está vindo, passa pela lente, ela se abre um pouquinho, daí vai para o cristalino, córnea cristalino, nosso conjunto de lentes, começa a convergir num ponto mais longe, sacou? E daí converge na retina. E esse cálculo aí, quem que faz? O construtor de lente. Beleza. Mas, o que ele faz para projetar exatamente na tua retina ali? Ele faz justamente aquele cálculo da vergência, sacou? Se eu colocar uma lente aqui, né, que vai ficar nessa distância aqui, de 0,5 metros de foco, vai abrir e vai projetar aqui. Beleza. É isso que você precisa. Então, para cada problema, para cada pessoa, tem uma lente diferente, né? Aí que a gente generaliza. Meu olho, eu tenho 2 graus de miopia, né? Daí o cara traduz isso na distância focal da lente que ele vai colocar aqui para corrigir. Fechou? O que é importante saber então? Miopia, dificuldade de ver de longe, tá? Dificuldade de ver de longe. Eu faço... O que eu faço para corrigir a miopia? Tá tentando lembrar essa palavra, ó. O que eu faço para corrigir a miopia? Coloco lá uma lente na frente, que é a lente divergente, beleza? E a miopia acontece por quê? Porque a imagem está sendo projetada antes da retina. Fechou? Tranquilovski? Beleza então, people. Ó, para quem é míope e para quem não é mais ou menos essa sensação, ó. O cara consegue ler o livro que está pertinho, dependendo do grau, né? O cara consegue ler o livro que tá pertinho, mas lá longe tá tudo embaçado. Só para você ver, você que não é míope, ver o que o míope sofre. E tem a famosa piadinha, né, grotesca, bizarra, que fala: por que o míope não vai no zoológico? O míope não vai no zoológico porque ele usa lente de ver gente, não de ver bicho. É só para você memorizar. Eu sei que não é tão engraçado assim, mas essa é a piadinha. Por que o míope não vai no zoológico? Porque ele usa lente divergente e não de ver bicho. Beleza? Fechou? Tranquilo? Um macetezinho para memorizar. Daí, hipermetropia, se você sabe tudo sobre a miopia, é só inverter, cara. A hipermetropia é exatamente o contrário.
E qual que é a ideia? A ideia é, a imagem ela não está conseguindo ser projetada na tua retina. Ela está sendo projetada depois da tua retina. De modo que você olhando para um objeto que está perto, você vê embaçado. Beleza? Então a hipermetropia é a dificuldade de se enxergar de perto. E por que acontece isso? Porque o teu olho ele é mais achatadinho assim, ó, neste plano do que você gostaria. Quando ele é mais achatadinho do que você gostaria, a imagem começa a ser projetada aqui, ó. Teu olho vai até aqui. Daí a imagem é projetada aqui. Sacou? Daí, não tem como, você vai ter que usar um óculosinho para corrigir isso aí. Para corrigir isso aí, você usa uma lente convergente. Vê se faz sentido, ó. Tua imagem está sendo projetada aqui quando deveria ser projetada aqui. O que a lente convergente faz? O raio de luz vem, passou pela lente, começou a convergir, passou pelo cristalino, começou a convergir mais e vai convergir para um ponto antes. Nossa, prof, faz tudo sentido. Então, a imagem vai ser projetada agora na tua retina. Então, que tipo de lente a gente usa para hipermetropia? Convergente. É o contrário da miopia, cara. É tudo o contrário. Só para você se ligar, ó, tá aí. Meninas e meninos, fica a dica para vocês. Se vocês tiverem que escolher entre um míope e um hipermétrope, escolha sempre o míope, né? Então, tô em dúvida entre dois meninos ou entre duas meninas lá, né? Quero ficar só com um, porque eu sou um cara mais sério, tá? Uma mulher mais séria. Então, escolha o míope. Por que, professor, escolha o míope? Porque o hipermétrope, ele tem dificuldade de enxergar de perto. Mas se por aqui estivesse passando uma menininha de biquíni e tal, ele consegue enxergar perfeitamente. Ele não consegue enxergar você perfeitamente, está pertinho. Mas quem está passando por trás lá consegue chegar. O mesmo acontece com o homem, né? Então, se a mulherzinha não consegue enxergar você, homem que está aqui, mas consegue enxergar o peitudinho que vai passar aqui. Sacou? Essa é a ideia. Então, escolha o míope. É uma brincadeirinha só para você lembrar na hora da prova também. Fechou? O míope, dificuldade de ver de longe. Hipermétrope, dificuldade de ver de perto. Show? Mas, além desses dois, tem mais, prof? Tem. Tem o astigmatismo. Quem tem astigmatismo é astigmata. Ó, o problema do astigmatismo é o seguinte. Você tem uma lente que é meio defeituosa. O teu sistema lente ali, córnea, cristalina, não tá legal. De modo que eles geram vários pontos imagem. É como se a lente não tivesse só um foco, tivesse vários pontos focais. Então ele vai focar várias imagens na tua retina. E quando você foca várias imagens na retina, é como se você estivesse num cinema assistindo um filme 3D sem óculos 3D. E daí você vê, porque no cinema o 3D eu tenho uma imagem na frente e uma imagem atrás deslocada uma da outra, certo? E daí você vê embaçado, né? Quando você está sem óculos. É exatamente isso que o astigmata sente, só que versão piorada, na verdade, porque são várias imagens sobrepostas ali, meio deslocadas uma entre si, e ele vai ver mais ou menos assim, ó, seja de perto, seja de longe, cara, ele vem embaçado. Como não é um problema de distância focal ali da tua lente, a gente não usa lente esférica, que é a lente convergente e a divergente. Agora, a gente vai usar lente cilíndrica. Prof, a gente nem estudou lente cilíndrica. Não, porque é uma parada difícil. Lente cilíndrica é um pouquinho mais complicadinho. E não cai no teu Enem. O que você tem que saber? Tem que saber só exatamente isso que a gente colocou aqui. Astigmatismo usa lente cilíndrica. Por quê? Porque ele tem um problema no sistema de lente dele, córnea cristalino. A córnea é um pouquinho mais oval do que deveria, fazendo vários pontos focais. Então aparecem várias imagens na retina que vai fazer você ver tudo borrado. Seja de perto, seja de longe. Show? Beleza? Massa. E tem também a presbiopia. Presbiopia, people, é como se fosse a hipermetropia. As duas são sinônimos, assim. Só que a presbiopia vem de velhice, cara. Não é problema no teu globo ocular, que é mais achatado que deveria, não. Presbiopia é quando o teu cristalino começa a enrijecer. Né? Você vai ficando velho ali e tal, né? O teu cristalino ele começa a falhar, começa a enrijecer, e daí você, vai ter esse problema de presbiopia, que também a gente chama de problema do braço curto, né? Porque você tem problema de enxergar de perto,
Daí você tá lendo um livro aqui, você não consegue mais, tudo embaçado. Daí você faz assim, ó. Daí você começa a ler assim. Daqui a pouco já tá tudo embaçado lá também. Daí você pega um pau de selfie, coloca o livro lá e começa a ler assim, né? Isso é presbiopia, é velhice, cara. Se você tem presbiopia, você já tá, né, numa idade avançada aí, muito provavelmente. Beleza? E eu corrijo como? Com a lente convergente, igualzinho à hipermetropia. Fechou? E por último, porém não menos importante, mas não é um problema de física, né? É o daltonismo. O daltonismo é genético, tá? Atinge principalmente homens, porém pode atingir mulheres também, que fique claro, tá? A porcentagem nos homens é bem maior que nas mulheres, mas pode acontecer com mulheres também. E o daltonismo, você tem problema lá nos cones do olho, né, na percepção das cores. Então a visão normal seria isso aqui. A visão daltônica, dependendo do nível, né, seria isso aí, só para você ter uma noção. Mas citado, porém não cai na parte física, porque a gente não é um problema de física, é um problema de biologia. Fechou? Beleza? Tá, esses são os problemas de visão aí que nós temos na parte de física, tá? Lá na parte de biologia você vai estudar mais alguns, catarata, vai estudar lá o glaucoma, que você começa a perder a tua visão periférica aqui, vai, ó. Tua visão periférica, olha que doideira, meu glaucoma. Você começa a perder a visão periférica aqui, daí o teu campo visual começa a diminuir, daqui a pouco, ó, pá, já era, você perde tudo. Então você vai estudar isso lá em biologia, beleza? Não é um problema de física mais. Então, fechou. Agora, como que cai isso aí, prof? Olha, questãozinha do Enem, essa questão aí. E muito legal, inclusive. Ó, questão fala, entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen, acho que é assim que se fala, né? Escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que com base em experimentos explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. Então, beleza. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Tá? Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Então, ó, o desenho ele mostra legal. Eu tenho uma câmara escura giga enorme. Isso aqui é muito massa, hein? Uma câmera escura giga enorme. Ele coloca lá a lona preta, tal, para ficar tudo escuro. E faz um furinho na janela aqui. Fez um furinho na janela, vai entrar a luz lá dos prédios. Quando entrar pelo furinho, vai entrar sempre na diagonal, né? Tá? E isso vai ser projetado, essa imagem será projetada lá no tecido que ele colocou do outro lado. E daí você começa a ver essa imagem projetada aqui. E você consegue desenhar em cima. Isso foi o primeiro cópia. Assim, sabe quando você coloca o desenho embaixo, coloca o papel em cima, papel carbono, eu acho. Coloca em cima, você começa só a cobrir. E daí você tira depois, nossa, fiz um desenho Mega Blast. Fez nada, você só cobriu. Não, aqui é legal também, certo? Mas aqui foi o precursor desse estilo aí de arte. Olha que doideira. E daí você projetava aquele prédio lá, e daí você fazia um quadro legal. Você pintava, desenhava lá o quadro só cobrindo. Isso é muito massa. Isso usando a física. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a quê? Então, povo, daí ele coloca a letra A, íris, B, retina, C, pupila, córnea, cristalino. Primeiro, na câmara escura você não tem lente. Se não tem lente, a córnea e o cristalino já era, certo? O que seria a pupila aí no caso? A pupila seria justamente esse furinho aqui, né? Que controla a entrada de luz no olho. Inclusive, se fizer um buraco maior, vai ficar mais... vai entrar mais luz, vai ficar mais clara a imagem, porém vai ficar mais borradinha. Se fizer um buraco menor, fica mais nítida, porém fica mais escura. Então tem um quê ali muito legal para se estudar. A íris é a parte colorida do nosso olho, né, que não é esse o objetivo, e a letra B é a correta, a retina. Então a imagem é projetada na retina. Fechou? Beleza? É assim que cai no Enem. Super simples, super tranquilo, mas que pode pegar muita gente aí que não sabe como funciona a câmera escura nem o nosso olho. Então fica a dica para você
E fica a dica também que é o seguinte, ó. O teu olho ele tem um formato específico. Quando você tem o problema de miopia, você tem um achatamento mais assim, né? Ele é maior do que deveria nesse sentido, tá? E quando você tem problema de hipermetropia, ele é achatado mais assim, ó. Então você tem o olho menor do que deveria. Você ficar forçando só vai piorar o esquema. Então, se você tem algum problema nesse estilo, vai lá no oftalmologista, vê lá o teu problema, coloca a lente no olho, cara, e começa a enxergar melhor aí, porque fica a dica pra você. Porque com o tempo, dependendo do problema, se for miopia, hipermetropia, você pode até melhorar. E daí você deixa o óculos pra lá. Com o tempo, você pode até fazer uma cirurgia, né? Mexer na tua lente ali um pouquinho pra ele conseguir focar os raios na tua retina normal. E daí você não precisa de óculos, sacou? Mas não force, não estrague mais o teu olho do que deveria. Valeu, galera! Professor André Astro fica por aqui. Espero que você tenha entendido e gostado desse conteúdo que eu acho particularmente muito legal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!